Howdy, man. Oi, pessoal. Hoje nós estamos com a atriz Jussara Gaspar, que protagoniza a peça Frida Kahlo, A Revolução. A com crase, né? Frida Kahlo, A Revolução. E a peça sempre volta muito a cartaz, volta à tona quando nós festejamos, celebramos o período, a Semana da Mulher, o Dia da Mulher. E então eu gostaria de ressaltar, né, em primeiro lugar, que essa peça já completou 14 anos de estrada, né? E então eu gostaria de começar parabenizando, Jussara, essa tua trajetória de 14 anos em cartaz, porque a gente sabe que no Brasil uma peça ficar em cartaz por tanto tempo já é uma vitória, né? Então, bem-vinda à nossa conversa no Correio do Povo. E nós estamos aqui em Porto Alegre, tu estás no interior, né? Isso. Eu falo, Adriana, agora aqui do quarto do hotel aqui em Pelotas. A gente está com a equipe já no Teatro Guarani, montando para logo mais. Então, logo mais, às 20h30, a gente estará apresentando novamente esse espetáculo, daí dessa vez aqui em Pelotas, né? A Adriana falando dessa emoção de estar aqui também, né? Falar um pouco, só essa Sim. abertura, de estar aqui nesse teatro também histórico, né? Que é a única ferramenta de teatro que tem aqui, né? Único teatro que está aberto aqui em Pelotas. E que tem um núcleo aqui muito forte de teatro na UFPEL, né? Então, da necessidade de mais espaços assim, mas também da felicidade de estar aqui celebrando o Mês das Mulheres nesse teatro histórico. Bom, o espetáculo, né, ele é dirigido pelo Daniel Colin, tá certo? E ele vai ter uma apresentação amanhã em Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country. E a Frida Kahlo, né, essa pintora mexicana, apesar de muitos anos terem se passado, né, ela foi um marco no protagonismo feminino, né, através da sua arte, das suas atitudes, pela sua liberdade artística, né, numa sociedade machista. E por que Jussara, tu consideras que esse interesse pela Frida Kahlo continua sempre atual? Então, Adriana, eu imagino, né, pesquisando ela há 14, 15, 16 anos agora, de pesquisa, né, que ela quebrou muitos tabus e ela viveu, mesmo com as dificuldades da época, ela viveu intensamente a vida que ela gostaria de viver. Tu vê que em cartas que ela mandava para o Alejandro, o primeiro namorado que ela teve na escola preparatória de medicina, ainda antes do acidente, ela falava que o sonho dela era viajar através do oceano, conhecer, enfim, ela era muito leitora, ela era estagiária na Biblioteca Nacional do México, a Biblioteca Nacional que tinha todos os títulos, né, clássicos, enfim, então ela era uma leitora voraz e ela sempre escreveu isso, que ela queria fazer, né? Quando ela viu o Diego pela primeira vez pintando o mural da escola preparatória, ela falou para os cachuchas, que era a turma dela ali, que faziam várias, eles aprontavam várias. Mas eles aprontavam várias de juventude, mas eles também faziam disputas incríveis. Quem lia primeiro o livro, qual livro era mais interessante do que eles leram, e eles argumentavam tanto que eles faziam quase um teatro para apresentar a leitura do mês que eles tinham feito. Então eles faziam várias disputas assim muito interessantes, né? Que constroem a Frida, né, nesse processo de juventude. Então ela viu o Diego pela primeira vez e ela disse: eu vou casar com aquele cara. Ela falou uma coisa ainda: eu vou ter um filho daquele homem ainda. E daí as gurias, ele é bem determinada. Você é jovem, ele é, né? Porque ela era bem jovem, ela tinha como 15, né, 16 anos nessa época. Então, e ele já era o pintor, né?
ele era presidente do Partido Comunista Mexicano, ela tinha se filiado no partido, ele era vice-presidente do Sindicato dos Artistas, então ele estava nos meios onde ela estava almejando, onde ela entrava e onde ela queria, né, protagonizar também. Então, eu creio que é isso, Adriana. E tem uma outra coisa, antes tu falaste, né, que a Frida ela vem à tona no mês da mulher. Todo março, antes da pandemia, a gente fazia Frida Tour. A gente tentava, né, às vezes independentemente, que é mais difícil, então a gente ficava mais pela região metropolitana, mas agora com Eduardo Holmes nessa parceria, a gente está conseguindo estender a Frida para lugares alguns onde a gente já foi, como Caxias, só que a gente fez uma única apresentação no Teatro do Simpro, com esgotação, tivemos que colocar cadeiras extras, então é a segunda vez que a gente volta a Caxias com muita alegria no Teatro da UFS no domingo. Mas aqui em Pelotas, por exemplo, Adri, é a primeira vez. Olha, então é um espetáculo é uma que está há 14 anos. Em Pelotas. É uma estreia, exatamente. E a nossa companhia, eu gosto de falar isso também, sim, ela está em voga em março, por quê? Porque nós somos ativistas. Nós da companhia somos feministas e ativistas. A gente participa de vários coletivos pela vida das mulheres, né? A gente milita e trabalha em oficinas, em comunidades, em escolas, o ano inteiro. Então, eu acho que a Frida, ela vem muito também inspirar nessa linha, né? A Frida, a casa dela era um vetor para artistas, para refugiados, para imigrantes, para pessoas, enfim, para LGBTQI+, que na época eram muito caçados. Então, a Casa Azul sempre foi um reduto intelectual e um reduto ativista, muito por conta da Frida, né? Ela estava na campanha contra a ditadura franquista, ela estava na campanha para trazer refugiados para o México, para abrigá-los, né? Eles próprio abrigaram Natasha e Trotsky, né? A Natasha e o Trotsky. Então, enfim, o Breton, quando esteve no México, foi na casa dela. Muitos artistas americanos, quando vinham ao México, iam na casa dela. E hoje, aquela casita, numa vila do Distrito Federal, leva para o México 80% dos turistas que vão até o México, mais do que as praias. Isso é muito doido de pensar, né? Então, a história dessa mulher. E aí, Adri, no março é o nosso mês, é o mês tá? Mas o teatro feminista, ele é todo dia também, assim como a luta pela vida das mulheres. E o teatro da dramática, ele é calcado nessa pesquisa, a base é muito forte aí, em celebrar a memória e a história das mulheres todos os dias, na cena, na técnica, como atriz, como escrever, como mulher, como diretora, enfim, em todos os olhares aí que a dramática tem para o teatro, né, e para esse labor tão maravilhoso, né, e tão às vezes mal cuidado, né, pelo poder público. Não, realmente a Frida, acho que ela se destacou por esse trabalho individual e, como tu disseste, pelo coletivo, né? Por agregar, né? Mas uma questão da vida dela que para mim, assim, foi um exemplo e também queria te perguntar sobre isso, é que ela passou por muitas dificuldades, né? Sofreu um acidente que deixou ela na cama, muitos sofrimentos físicos, né? E ela poderia, como se diz assim, ter se entregado, desistido da vida, digamos assim. Mas através da arte, né? Ela pintava mesmo deitada, lia muito, né? E eu considero isso um exemplo também para nós mulheres, quando a gente passa por dificuldades, muitas vezes inesperadas. A arte pode ser essa esperança, né? Pode ser esse alimento para a alma, né? E então eu queria que falasse um pouquinho dessa questão da Frida, que ela deu, assim, fez muita arte, muita cultura, mas ela também se alimentava muito disso, né? Se pudesse. Com certeza, ótimo.
ótimo falar sobre isso, porque às vezes a gente imagina muito pelos souvenirs e pelo boom pop que trouxe à tona a Frida, né, nos anos 80, que foi uma capa da Vogue, né, que traz ela muito à tona, né, nos anos 80, que inclusive a Madonna acaba arrematando duas telas dela num leilão, e a Madonna, enfim, começa a pesquisá-la, e quando a Salma propôs o filme, a Madonna queria fazer a Frida, né? Se ofereceu para Julie Taymor. É. Então, esse boom da Frida, ele às vezes nos confunde um pouco, e a grande parcela das pessoas que não se aprofunda, talvez, em pesquisar, mas a Frida, ela é uma pessoa com deficiência, sim, Adri, né? Botam normalmente a cara dela muito colorida e florida em souvenirs, né? Ou ela até, o corpo dela, a cara dela em outros corpos, como o da Madonna, da Patti Smith. Já vi várias colagens na internet que não é a Frida. A Frida, né? Elas são mulheres maravilhosas, não é uma disputa, não estou falando isso, mas a Frida, ela tem um corpo partido. Então, isso difere, ela é uma PCD. E é difícil, palatavelmente, as pessoas deglutirem isso, né? Porque é muito melhor que ela seja perfeita como padrão, né? E não, ela era uma mulher cheia de cicatrizes, ela conhece a dor e a solidão da dor e a dor do bullying muito cedo. Ela teve poliomielite, alguns dizem que é poliomielite, em outras veias de pesquisa dizem que é um problema congênito da família, e que a Cristi, a irmã a mais nova dela, que teve aquele affair com o Diego e que cuidou dela até o final da vida depois, a Cristi também tem essa má formação, só que ela conseguiu ter filho. E a Frida, dizem que ela mesmo sem o acidente não conseguiria ter, mesmo o acidente ter tido recrudescido esse problema que ela tinha, né? Sim. Mas há essa versão da poliomielite, de qualquer forma, foi aos 6 anos, 6 para 7 anos, então ela passou a não ir na aula, ela sentia muita dor na perna, né? E ela via a rua da janela por vergonha. E as crianças passavam gritando Frida pata de palo, né? Frida perna de pau. Então, desde muito ticaninha, a Frida passou por essa dor da vergonha, né? Já. A dor da vergonha do próprio corpo, né? E aí, depois ela vem para a dor física mesmo, muito forte, um acidente que ela estava saindo da escola, da preparatória, esqueceu o guarda-chuva, voltou para pegou o próximo bonde, e ela ia até a Praça do México para pegar o ônibus para Coyoacán. E quando ela está quase chegando à Praça do México, o próprio ônibus de Coyoacán, que ia para Coyoacán, que ia fazer a volta, corta a frente, e o bonde tinha aqueles coisas que nem de ônibus, a barra de ferro que a gente segura, e essa barra empala ela, né? Então entra por trás e sai na vagina, né? Então, como o Alejandro estava com ela e ele gritava muito, quando chegaram na Cruz Vermelha, os atendimentos foram todos para ele. Ela estava desmaiada, né? Muito tempo depois, daí foram... e mais tempo depois foram ver que a coluna tinha sido esfarelada, né? Mexeram ela antes de entender isso. Então, um grande processo que ela viveu aí, Adri, de 35 cirurgias e 3 abortos. Outro mito que se tem, e que o filme de Hollywood traz, é que ela perdeu os 3 filhos. Não é verdade. A Frida optou, as 2 últimas vezes, por não ter a criança. Ela abortou. O aborto é essa coisa tão, né, que as pessoas... Mas eu vou contar uma novidade, Adri, para as pessoas, se elas ainda não entenderam, ou se a camada da hipocrisia é tão forte que elas não conseguem enxergar. Desde que existe mulher, existe o aborto. Então, veja bem quanto tempo existe o aborto. Acontece que durante muito tempo, né, até nós sermos queimadas durante 4 séculos, porque também ninguém historiciza isso. Hoje, com as historiadoras, o boom de mulheres entrando na universidade, quando foi possível delas entrar no final do ano passado, no final do século passado, essas mulheres descobriram que não foi 4 dias como parece que foi de queima. Não, Adri, foram 4 séculos.
atravessou o oceano, veio com os conquistadores, ardeu em Salem e, segundo o Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, desceu e toda a costa da Latinoamérica e do Brasil era de fogueiras ardendo, porque assim como se aprendeu a queimar mulheres, como diz a Beauvoir, o homem branco cis hétero é o centro e todo o resto é o outro, se queimou muitos indígenas, se dizimou 80% quase da população original nos primeiros 100 anos do descobrimento. Então, se a gente vai tentar alcançar isso, né, fizeram isso com os negros também, com o povo sequestrado e escravizado de África, né, que há uma demonização, que é burro, que é mais próximo do animal do que do ser humano. Isso também falaram de nós, grandes filósofos, falaram Epicuro, Aristóteles, que a gente era um ser intermediário entre o homem, que era o ser completo, e a criança, o animal, e assim vai, né? Então, essas práticas do que a gente sabe que está dado, né, que é esse sistema que nos oprime e que não é só o capital, é o patriarcal também, a gente sabe. É um dado, né, um fato dado. Eu gostaria de te perguntar agora sobre a tua técnica corporal no palco, e também tu és acompanhada pela trilha ao vivo do Luciano, né, Luciano Alves, mas tem todo um trabalho ali corporal que a gente percebe a tua expressão, né, dos vários momentos também da vida da Frida. Então, eu gostaria de te perguntar dessa tua preparação para essa personagem, corporal e também mental, né, e física, também por ser praticamente um monólogo, né, então recai muito sobre ti, né, a responsabilidade ali em cima do palco. Então, se puder contar para a gente sobre essa tua experiência, seria ótimo. A gente teve, desde o início, na época da montagem de 2008 a 2009, uma preparação corporal com a Daniele Zil, que é uma super bailaora do flamenco. Ela é uma das herdeiras, que eu chamo aí, da Andrea Del Puerto, né? Ela é uma das coordenadoras da Del Puerto, da escola de flamenco, né? Bem conhecida, e a Dani, aqui em Porto Alegre, foi essencial nesse processo inicial, né? Porque ao mesmo tempo que a gente queria um corpo que mostrasse esse foguete que a Frida era, esse rojão que era essa mulher de força, de quentura, de paixão, de profusão artística, de infinita imaginação criativa que ela era, e ao mesmo tempo num corpo que não a acompanhava, que não conseguia acompanhar. E ela falou, né, Adri, no diário dela, ela fez um desenho e no desenho ela diz: "Eu sou la desintegración", né? Porque parecia que o corpo dela estava se desintegrando aos poucos, né? Então, esse corpo, às vezes frágil e ao mesmo tempo que está jorrando uma força, era nosso problema cênico, né, fisicamente, para resolver. E a gente pensou então no flamenco. Isso foi um pensamento junto com o Daniel Colin, né, que ele estava dirigindo. E aí a gente convidou a Dani, ela veio e a gente fez toda uma preparação, sempre com a ideia de a Frida não dançar o flamenco, mas o flamenco ser uma ferramenta de preparo para esse corpo. Então foi nessa lógica que a gente pensou, né? Que interessante, porque o flamenco tem é uma dança forte também, né? Uma dança intensa. Total. E a gente vê que as cantantes mexicanas, as grandes, a Dolores del Rio, as grandes cantoras, a Chabela Vargas, a Lila Downs, até que é mais contemporânea nossa, tu vê que elas dão aquelas... uma coisa também que é muito do flamenco, né? Algumas coisas de música também, muito eles bebem aí, né? Com certeza, né? Então, a gente queria trazer essa ideia
desse corpo, então foi o flamenco que nos preparou para isso, né? E a trilha, ela é a grande companhia da Frida nesse monólogo, né? Tanto a trilha quanto a cenografia. E digo a luz também, porque a luz, ela é uma luz que é um pouco mais complicada, porque ela se faz, Adri, de pequenos... De mostrar essa solidão da heroína também. De mostrar esses recortes da Frida muito sozinha, muito ela numa cama ou numa cadeira de rodas ou imobilizada por um colete, né? Porque as dores que ela sentia lá no final da vida, tem um livro que é da Raquel Tibol, que é Frida, Una Vida Abierta. Esse livro eu comprei lá no México, eu não sei se tem ele traduzido, eu comprei lá quando a gente fez a turnê lá em 2015. E é sobre o último ano da vida da Frida. A Raquel Tibol é uma historiadora que conhece o Diego quando o Diego está aqui na Argentina, e ela é da Argentina, e ela conhece o Diego, e o Diego convida ela para ir. Ela já conhecia a Frida, já tinha trocado carta com a Frida, e ela vai e ela chega lá no último ano de vida da Frida. E aí ela conta, é um livro bem doloroso, ela conta que os últimos dias foram enlouquecedores, né? Ela já, aquele tramadol, aquele remédio que dizem que depois o Michael Jackson também usou, que é opioide, né? Ela acabou viciando naquele remédio e ela tomava aquilo com grandes doses de tequila ou uísque. Ela aprendeu a beber uísque também quando esteve em Nova York, Estados Unidos. Então, o último ano foi... Todo mundo que ela pediu alguma coisa que ela não aguentava. Né? E os tempos que ela tinha de pintar, eles prendiam ela, assim, com ataduras no teto, assim. Então, ela ficava deitada de bruço e pintando, então, assim. Então, porque nem sentada mais ela não sustentava. Então, esse passar da Frida por essa vida e de uma forma tão intensa e querendo muito essa vida e apaixonada por essa vida e pelas pessoas, porque nos 10 últimos anos dela também, uma coisa que as pessoas também às vezes não sabem ainda, é que a Frida ela foi professora nos 10 últimos anos dela, né? Ela morreu com 47, então de 37 a 47 anos. Ela foi professora na Escola Esmeralda, uma escola de pintura, de artes que tinha em Coyoacán mesmo, perto da casa dela. Uhum. E ela, quando ela nos 2, 3 últimos anos, ela já não podia dar aula lá na escola. Então, Los Fridos, que eram como eram chamados a turma dela, vinham até a Casa Azul ter aula com ela ali. E aí, claro, as pessoas foram vendo a situação dela, né, e foram debandando. Mas havia um grupo de 5 pessoas que ficava indo lá e cuidando dela depois. Então, isso também, né? Esses teceres que a Frida fez durante a vida, que foram apaixonantes. Onde ela esteve, quando ela esteve na França, ela causou muito, né? Enfim, ela teve uma pair com a Jacqueline Lamba, né? Que era a mulher, na época, companheira do Breton, né? Então, ela viveu lá também intensamente e deixou muitas marcas na moda, né? Ela saiu numa foto quando ela esteve lá, que era a capa de uma revista e o nome era La Senhora Rivera, era o que estava escrito na capa ainda. Porque o Diego era conhecido lá, né? O Diego era amigo do Picasso, o Diego fez a faculdade, a Universidade de Artes dele na Europa, né? E ele teve durante muito tempo na França também. Ele tinha uma esposa lá, que se eu não me engano era russa na época. Enfim. Ai, muitas histórias, né, Adri? A primeira mulher do Diego, depois ela e a Frida também ficaram amigas. A Frida chegou a conhecer essa mulher lá. E depois essa mulher lá foi para o México, mas é uma história muito triste, que eles eram artistas, os dois, muito pobres, né, vivendo, estudando, e ela teve um filho, e o filho morreu porque eles não tinham dinheiro para comprar lenha, para aquecer, porque lá é tudo calefação, né, então em essas épocas bem remotas aí, né. Enfim, Adri, muitas histórias dessa dupla incrível que é a Frida
Frida Kahlo e o Diego Rivera Frida... também, porque ele tem vários recortes, né, do patriarcado. Ele como, né, ele tem vários recortes do patriarcado muito introjetados nele, né? E ao mesmo tempo, ele não faz como Rodin, que além de usar a Camille para fazer as coisas que ele não conseguia fazer, que eram as partes mais difíceis, né, que eram mãos, pés, detalhes, ele deixou as pessoas acreditarem que ela era louca, porque ela dizia que ela que tinha feito. Então, tu veja bem, e é bem quase na mesma época, o Diego é um pouco depois, né? O Rodin é ali 1890 e poucos ali, e o Diego é bem contemporâneo do Rodin. Só que ele não faz isso, né? Ele faz algumas diabruras, né? Como a coisa com a irmã dela e coisas absurdas que não são aceitáveis de forma alguma, né? De outro modo, ele faz uma coisa que nenhum homem da época fazia. Ele faz a carta de apresentação da exposição individual que ela tem em vida no México, aquela que ela vai na cama, sabe? Ah, tá. Aquela, ele faz a apresentação dessa exposição. E na apresentação ele diz que ela é a maior, ela é o maior, ele usa como, ela é o maior pintor mexicano. Não existe Siqueiros, não existe Orozco, não existe Rivera. E que um dia o mundo ia saber disso. É isso que ele escreve lá na cara. Profeta, senhor Diego. São vidas muito ricas, né, que permitem muita pesquisa. Mas, Jussara, eu sei que tu deves, como tu tem apresentação hoje, tem que ensaiar, eu te agradeço, né, pela entrevista e também queria reforçar que tu vais estar em Porto Alegre, né, e queria pedir que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que vai assistir a peça. E ainda, tu tem ainda algumas apresentações no Rio Grande do Sul, né, então... Se falasse um pouquinho da peça para o pessoal que vai te assistir. Ótimo. A gente, então, vai estar hoje, dia 7 de março, aqui no Teatro Guarani, em Pelotas, às 20h30. Amanhã, no dia 8, dá tempo de ir na manifestação do 8M Unificado, ali no centro de Porto Alegre, aqui é às 17h, e dá tempo de ir até o Bourbon Country, que lá é às 21h, e a gente vai estar apresentando Frida Kahlo, A Revolução, no Bourbon Country, então, no dia 8 de março. No dia 9, nós estaremos no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo, aquele teatro lindo, o maior prazer de estar voltando para aquele teatro. E no dia 10, estaremos em Caxias do Sul, no Teatro da UFRGS. E no dia 14, nós estaremos em Taquara, na FACAT, atenção Taquara. E essa apresentação de Taquara, Adri, ela é pelo SESC lá, e é uma celebração ao mês da mulher, então a entrada é franca. Então quem estiver lá de Taquara e arredores, que quiser ver a Frida, vai lá e garante teu ingresso, que lá a entrada é franca, é só garantir o ingresso antes. E queria dizer também, Adri, para as pessoas que já assistiram, para virem também, e para as pessoas que não assistiram, que venham muito, venham logo, porque a gente sempre, como tu disseste, é difícil manter uma peça, né? A gente está há 14, 15 anos em cena muito por conta da Frida, porque tudo que está ali no texto organizado, que eu organizei na dramaturgia, é coisa dita por ela, não há nada inventado, né? O que há é ligações que eu fiz, algumas transições de um texto para o outro, mas não há invenções ali, né? É a Frida mesmo, a revolução, e não é só a revolução que ela sonhava de um mundo de equidade entre mulheres e homens, onde ninhos e ninhas não passassem fome e violência, mas uma revolução íntima e pessoal que ela traz para nós, que é essa que tu falou, que tem muita coisa que vale a pena, né? E é muito bom estar viva, apesar de tudo. Então é sobre isso. Tá bem, Jussara, muito obrigada pela tua atenção, pelo teu tempo, né, no meio dessa temporada.
e esperamos, né, que a gente possa continuar te assistindo ainda por muito tempo nos palcos, levando essa mensagem da Frida. Muito obrigada. Adriana. Um abraço para vocês do Correio, um abraço para todo mundo que está aí acompanhando a gente, para o Luiz Gonzaga também, que é um grande amigo, e a gente se vê no teatro, então. Tá certo. Obrigada. Tchau.